Olá, muito bom dia. Sejam bem-vindos a mais um programa Boa Conversa. E o assunto de hoje, como todos que nós fazemos, é muito sério. Vamos começar a conversar um pouquinho sobre a saúde mental, emocional de cada um de nós. Pois a população está passando por um momento delicado desde o início da pandemia. Bem antes disso, né? Mas se agravou com a pandemia desde março de 2020. E atualmente, um ano depois, com o novo lockdown aqui no Distrito Federal, parece que vai se agravando essa questão da ansiedade. E todo esse contexto favorece bastante a possibilidade da ocorrência exatamente de depressão e ansiedade. Inclusive, já existem estudos que comprovam que um crescimento significativo no número de casos desses transtornos acontece exatamente nesses períodos pandêmicos. É o que afirma o psicólogo do Centro Médico São Miguel, Jonathan Araújo, com quem hoje nós teremos a honra de conversar um pouquinho sobre esse tantos assuntos. Dr. Jonathan, seja bem-vindo. Bom dia. Bom dia, é um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Espero que a gente possa ter uma boa conversa aí hoje. Com certeza nós teremos essa boa conversa. E é claro que o tempo que nós vivemos de pandemia, eu particularmente em quase meus 60 anos de idade, é a primeira vez que a gente passa isso aqui no Brasil. Períodos econômicos conturbados, políticos, mas nada tão sério e tão grave quanto esse nós estamos vivendo. E períodos como esse acabam desestruturando as pessoas, né, doutor Jonathan? É verdade, é um tempo em que as pessoas estão muito inseguras em relação a tudo. Inseguras em relação à sua saúde, em relação até o próprio sustento da família. E sem previsão de que isso acabe de maneira rápida, sabe? Isso começou em março do ano passado, um ano atrás. Eu imagino que as pessoas imaginavam que isso fosse acabar um pouco mais rápido do que realmente é o que não aconteceu, né? A gente vê que por mais que as pessoas tentem enxergar algo melhor nisso tudo, fica complicado por conta de toda a incerteza que isso gera. Não consegue ver a luz do fim do túnel, né? Isso. Talvez o grande motivo, o motivador, gerador dessa depressão, dessa ansiedade, é o medo, né? O medo acaba desestruturando física, mental e emocionalmente as pessoas. Isso, esse medo, claro que o medo é importante, o medo é um sentimento comum a todo ser humano, ele é importante para várias coisas, mas quando esse medo chega no nível de impedir que a pessoa realmente consiga viver, sabe, consiga viver de forma saudável, aí já é prejudicial. E esse medo, por conta disso tudo, pode acabar causando sentimentos depressivos, ansiedade muito grande também, sabe? E o dia a dia acaba ficando muito maçante, acaba ficando muito pesado, sabe? Mas, doutor Jonathan, uma das coisas que marca muito essa pessoa, especialmente a depressiva, é que ela se isola, ela recua, ela quer fugir da sociedade, quer fugir do convívio social. Mas exatamente isso que hoje as autoridades sanitárias estão pedindo. Fiquem em casa, se isolem. Então, para quem já tinha depressão, deve ter se acentuado muito mais, então, esse sentimento, ou para ela, pelo contrário, foi ajudar. Olha, eu já ficava em casa, não saio. Isso muda para essas pessoas que já eram depressivas? Bom, para as pessoas que já tinham depressão antes disso tudo, claro que para elas pode ficar um pouco mais confortável, pelo fato de elas não terem que, às vezes, ter muito convívio com as pessoas e tudo mais, mas isso também atrapalha o andamento do tratamento dessa pessoa, se ela estiver passando por um tratamento. Porque o tratamento consiste em... Claro, cada um tem seu processo, claro. Cada um tem o seu tempo de melhora, mas o fato de não ter esses contatos que às vezes podem ajudar nesse tratamento, porque ter um apoio, um suporte social, de família, de amigos, nesse momento pode ser um facilitador para que essa pessoa consiga melhorar desse quadro depressivo. E isso pode prejudicar em função disso. É claro que nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso, mas aqui eu não vou deixar de fazer a confrontação da fé e da ciência. Para mim,
como pastor, a depressão é uma doença da alma. Mas a ciência, ela não crê exatamente nisso. O que então causa a depressão? O que pode gerar a depressão? Olha, a depressão é uma doença que, claro, tem níveis alarmantes aqui, principalmente aqui no Brasil, é um dos países mais depressivos do mundo. As causas da depressão, elas são variadas, sabe? Não dá para definir uma causa específica. Não dá para definir uma causa específica. Depende muito do contexto de vida da pessoa, da história dessa pessoa, de como ela viveu até então e de tudo isso que, por umas situações ou outras, às vezes situações traumáticas na vida, isso tudo pode acabar gerando o quadro depressivo. Agora, é claro que a gente fala sobre isso, mas, lógico, de uma maneira geral, a maioria da população está bem afetada em relação à pandemia. Isso não importa o psicólogo, não importa seja qual a profissão que a pessoa tem, exatamente a causa da incerteza, já se vai lá para mais de ano que a pandemia está instaurada. A ansiedade por uma vacina, o desejo de poder sair de casa e abraçar, lógico, esse é o caos do caos nesse momento que nós estamos vivendo. O que você diria para essas pessoas, Dr. Jonathan? Bom, eu diria que, claro, a gente está vivendo um momento difícil, tem toda essa ansiedade pela vacina, às vezes as pessoas também têm ansiedade também por conta de, às vezes, não conseguir trabalhar direito, de não conseguir ter realmente um sustento para a sua família, um provimento para a sua família. E essas incertezas acabam gerando muito desconforto. Claro que é importante manter o distanciamento, continuar fazendo a higiene das mãos, usando máscara, isso é importante, conseguir seguir com isso. E claro, as pessoas ficam cansadas disso tudo. Mas é aí que está, a pessoa fica cansada de tudo isso, o lockdown, especialmente que nós estamos vivendo aqui no Distrito Federal, mais um ano de isolamento, para a saúde mental dessas pessoas, que elas têm que ficar em casa, especialmente ali os idosos. O que se indicaria para essas pessoas fazerem? Porque ficar também só na frente da televisão o tempo todo, essas pessoas vão acabar ficando piores, porque quando você liga a televisão, morreu tanto. Quando você liga para o outro lado, mais tanto vai morrer, lockdown em tal lugar. Você fica lá armado. Hoje, talvez, bem, se eu fosse psicólogo, eu já diria a melhor coisa que tem é desligar a televisão. Desliga a televisão, menos a TV União. Desliga a Globo, desliga qualquer uma outra. Assista a União porque aqui não tem carnificina. Então desliga tudo, porque quando você vê a briga política, se acirra a briga política de um lado, se acirra do outro, morte tantas pessoas morrendo, tanto estão doentes, mas as pessoas não falam o lado negativo. O que você aconselha para as pessoas que têm que ficar em casa? Como é que elas podem trabalhar a mente, trabalhar ali as emoções? Bom, isso que você falou tem sentido. Porque quanto mais as pessoas consomem essas notícias, desse caos todo por conta da pandemia, tem um caos político, tem um caos econômico, tudo isso de uma vez, isso fica muito pesado, isso vai pesando ao longo do tempo, sabe? Por isso que é importante as pessoas controlarem o tempo que elas dedicam para se informar, sabe? Separar ali um tempinho do dia para ver as notícias. Claro que é importante se manter informado, mas quando são notícias tão pesadas, consumir isso durante muito tempo do dia, isso acaba prejudicando ainda mais. Mas exatamente isso, Dr. Jonathan. Veja só, nós estamos falando de um ano de pandemia, mas já vem um tempo já de desconforto, brigas políticas, vem a situação, o povo empobrecendo, desemprego, tanta coisa. A pessoa já estava saturada. Aí liga a televisão, morreram 200 mil, 300 mil, não é que não se possa divulgar, mas o problema é que acabou se tornando, porque é obrigação dos meios de comunicação informar, mas não saturar do jeito que está saturando, passa horas a fios debatendo exatamente sobre isso, culpa um ou culpa outro, quando ao final das contas todos nós somos culpados de tudo aquilo que está acontecendo. O problema é que está querendo buscar culpados. Eu acho que agora não é hora de buscar culpados, é hora de buscar uma cura, uma solução para os problemas, é hora de buscar saúde para a nossa população como um todo. Porque hoje, mais do que a vacina, acho que o povo brasileiro está precisando
de uma boa saúde mental, de uma boa saúde emocional. Eu acho que vocês, na área da psicologia, e cada um de nós, é procurar animar essas pessoas. Eu acho que muito mais do que isso. Mais mata o medo do que propriamente a doença. Sim, isso tudo influencia muito na saúde mental. E quando a pessoa não está com a saúde mental bem em dia, isso influencia toda a vida. Isso influencia, pode acarretar, além das doenças relacionadas à saúde mental, como depressão, ansiedade, também tem outras doenças que acontecem no corpo por conta de uma saúde mental debilitada, sabe? E a gente, como você falou, é hora de todo mundo fazer a sua parte. Para melhorar tudo isso. É hora de todo mundo se ajudar, sabe? Manter firme. A solidariedade, né? É muito importante. De cada um. Agora, é claro que a gente brincava ainda há pouco antes do programa, essa questão do psicólogo e do psiquiatra. Eu falei, não estou precisando de psicólogo, estou precisando de psiquiatra. Mas é claro que foi uma brincadeira. Graças a Deus a saúde mental aqui está em ordem. Mas qual a diferença de um psicólogo para um psiquiatra? Qual o tratamento, o que o psicólogo faz e o psiquiatra? Ou você acaba se confundindo? Bom, as pessoas às vezes confundem muito isso. Claro que o psiquiatra, ele também tem às vezes um atendimento ali de fazer um acompanhamento com o paciente. As diferenças principais, digamos assim, é que o psiquiatra, só ele que pode prescrever medicamento. É só o psiquiatra que prescreve medicamento, faz o acompanhamento da evolução do paciente ao longo disso. E é importante que o paciente tenha um apoio tanto do psiquiatra quanto do psicólogo, porque o psiquiatra vai fornecer a medicação, vai tentar ajustar ali a melhor medicação para o paciente, e o psicólogo trabalha as questões relacionadas à terapia, relacionadas às vivências do paciente, sabe, para tentar ajudar o paciente a se desenvolver ao longo disso, sabe, desenvolver habilidades para tratar tudo isso e conseguir ferramentas para que ele possa recuperar essa pessoa, evoluir dentro do seu quadro. Agora é o seguinte, quando se fala, olha, procura um psicólogo ou um psiquiatra, a pessoa diz, não sou doido. Não precisa ser doido. Não. Aliás, e nem são os doidos que procuram a ajuda de um psicólogo e de um psiquiatra, né? Na verdade, tem todo um estigma relacionado à psicologia. As pessoas têm muito isso. Hoje em dia, a gente vê uma procura maior, um conhecimento melhor das pessoas em relação ao que é a psicologia, mas a gente ainda vê muito isso, principalmente pessoas que são mais velhas, digamos assim, que às vezes não entendem muito como funciona isso tudo. E acaba falando isso, repercutindo isso. Eu não sou doido, eu não preciso de psicólogo. Na verdade, todo ser humano passa por conflitos, sabe? Passa por dificuldades, às vezes, de lidar com as suas emoções, com os seus sentimentos. E quando a pessoa entende que não consegue lidar com tudo isso sozinha, aí é hora de procurar uma ajuda, é hora de procurar fazer uma psicoterapia, sabe? E tentar trabalhar essas questões. O que está se buscando ali quando se procura o psicólogo é o equilíbrio. Isso. Essa procura do equilíbrio, sabe? É a procura de se ajustar, se autoconhecer também. É isso, estamos conversando com o Dr. Jonathan, ele é psicólogo, está trazendo aqui algumas informações e orientações acerca especialmente desse período em que nós estamos vivendo, o período de pandemia, que não é fácil para ninguém, mas que nós podemos superar, que nós podemos sair desse tempo com a cabeça bem erguida. É como eu costumo dizer, e tantos já disseram, né? A palavra crise assusta, mas se a gente tirar o S da palavra crise, fica apenas CRI. Você vai superar. Permaneça conosco, até daqui a pouco.